Gente, eu hoje vou falar de 2 livros que por acaso não estão na minha mão. Um deles estava lá em casa, eu separei para trazer para cá e pensei, tem que deixar isso num lugar muito visível, muito bem separado, para não me esquecer. E, gente, revirei a minha casa inteira e o raio do livro sumiu. Mas acho que é um livro importantíssimo. O livro se chama Mulher, Vida, Liberdade. É um livro da Mariane Satrapi, aquela autora genial do Persépolis, lembram? Ela não faz mais quadrinhos há 20 anos. Depois ela terminou a carreira dela com Persépolis, ela ainda fez 2 ou 3 livros, mas ela encerrou o expediente dos quadrinhos. Ela hoje mexe com documentários e pintura, artes plásticas, mas ela voltou aos quadrinhos quando a Mahsa Amini foi assassinada por não usar o véu direito no Irã, que deu origem àquelas manifestações gigantescas de 2 anos atrás. Então ela juntou um time de 17 cartunistas, um melhor do que o outro, iranianos, europeus, para ilustrar os depoimentos que saíram do Irã, que as pessoas contaram das barbaridades que estavam acontecendo lá, do que tem sido a vida iraniana. Tem textos do Farid Vahid, que é um cientista político da Fundação Jean Jaurès, da França, do Jean-Pierre Perrin, que é correspondente internacional do Libération, e do professor chamado Abbas Milani, que é historiador e diretor do Departamento de Estudos Iranianos da Universidade de Stanford. E essa conversa entre eles, que é interessantíssima, a Mariane Satrapi, a editora dela e esses camaradas, foi capturada e desenhada pelo João Sfar, que é outro gênio dos quadrinhos, que fez O Gato do Rabino, que eu acho uma das minhas HQs favoritas da vida. E é muito engraçado, porque o João Sfar é um judeu militante, praticamente, e a Mariane Satrapi é uma iraniana militante, e os dois se adoram e são muito amigos, e os desenhos que João Sfar fez estão maravilhosos também. Mas esse livro é um tesouro, porque é uma quantidade de estilos diferentes e de abordagens gráficas, e de textos e de depoimentos variados, todos em cima do horror, todos sobre o que está acontecendo no Irã. Eu acho que nós não estamos prestando a devida atenção ao que está acontecendo lá. E eu, no outro dia, inclusive, fiquei envergonhada, a palavra é essa, quando eu encontrei um texto no Facebook de uma pessoa de quem eu gosto, uma pessoa quem eu admiro, que justificava o regime dos ayatolás, dizendo que ali há eleições, como se a gente não tivesse tido aqui uma ditadura que também tinha eleições, como se a Venezuela não tivesse eleições, e uma pessoa no Brasil passando pano para o Irã. Eu nunca pensei que eu pudesse ver isso na minha vida, mas vi. Enfim, é um povo extraordinariamente valente, eles estão passando por uma crise inacreditável, é um regime assassino. Olha, eu fico sem palavras diante da coragem dessas pessoas e do que eu sinto por um povo que tem coragem de ir para a rua enfrentar um regime sanguinário, como eles têm saído, esses jovens indo lá protestar todo dia e sendo mortos, enfim. O segundo livro que eu trouxe, mas que eu também não trouxe fisicamente, eu não trouxe fisicamente pelo seguinte, porque na semana passada, quando eu estive aqui no Canal Meio, este livro estava lá em cima da mesa. A nossa redação, como toda redação, é cheia de livros selvagens, andando para cá e para lá, sempre soltos pela casa. E eu pensei lá em casa, digo, não vou levar porque tem um lá no Canal Meio. Cheguei aqui, o livro desapareceu. Como, claro, toda vez que a gente pensa que a gente vai ganhar dos livros, a gente não ganha, eles dão uma rasteira na gente. Mas, enfim, esse livro, que se chama Tortura Branca, da Narges Mohammadi, Narges Mohammadi é a iraniana que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2003. Ela
tem sido presa continuamente, porque ela, às vezes sai da prisão porque ela tem uma saúde complicada, então às vezes eles soltam. Mas ela começa o livro numa desses momentos em que ela foi solta por alguns dias antes de voltar para a prisão. O marido e os filhos não vivem mais no Irã, porque tinham medo de represálias e assassinatos, né? Claro. Mas ela continua lá, prisioneira daquela situação. Ela está presa porque ninguém sabe, porque ela é uma oposicionista. Então, ela é mantida presa de uma forma que é essa forma chamada tortura branca, em que você não sabe por que está preso. Você não sabe do que te acusam, você não sabe quanto tempo tem a tua pena, você não sabe quando vai ser solto, se é que vai ser solta. Com uma agravante, isso é coisa terrível, ela recolhe depoimentos das outras prisioneiras que estão sendo mantidas em solitária, que passaram por solitária. É a coisa mais terrível, porque é uma privação de todos os sentidos. Você não ouve nada, você não vê nada, a prisão é sempre mantida numa luz que você não sabe se é dia, noite, te impede de manter a noção do passar dos dias, interrompe o ciclo circadiano, você deixa de dormir. A comida é sempre insípida, é sempre servida nos mesmos tipos de recipientes, sem nenhuma novidade. O único cheiro que você sente é o de um banheiro imundo, porque eles deixam o banheiro imundo, inclusive como parte da tortura. Você não fala com ninguém, você não vê ninguém. Você só sente aquelas paredes e aqueles cobertores grosseiros, enfim. É terrível, é terrível. Os depoimentos que essas mulheres dão são assustadores. Elas contam o que aconteceu com elas, com o organismo delas, com a estabilidade mental delas, com a cabeça delas, com o coração. E é uma denúncia violenta contra o regime dos ayatollahs no Irã. Também é um livro que a gente precisa ler para tomar conhecimento do que está acontecendo lá e se solidarizar com o povo iraniano.